Fala galera, está começando o Clubecast e dessa vez já está em 2025, galera. E eu sei que muita gente em 2025 quer vender, quer crescer. A gente fez um episódio especial de ano novo, né? A gente definiu metas e tudo mais, falou de algo mais pessoal. E dessa vez, galera, a gente vai focar totalmente no negócio. Inclusive, galera, o convidado que eu tenho aqui é um cara que eu já conheço há bastante tempo. Ele já palestrou, inclusive, lá no clube. E quando o assunto é venda e crescimento, é com ele, viu? Inclusive, quando eu pensei nisso, quando a gente foi fazer nosso planejamento de convidados, né, eu lembrei logo dele pra gente poder falar justamente aqui de crescimento, mas de crescimento com escala. E vocês vão poder entender. A gente tá aqui, pessoal, com o Augusto Moraes. Seja muito bem-vindo, Augusto, ao Clubecast. Eu que agradeço o convite, meu irmão. Será um prazer compartilhar um pouco aí da trajetória com a turma e com a tua audiência. Massa. E só pra vocês terem noção, galera, o Augusto, ano passado, até participei lá dos seus Experience, viu? Parabéns pelo evento, foi top. Né? Trouxeram o Alfredo Soares, né? Foi um evento muito massa, foi em 2 dias de evento, foi muito top. E esse ano, galera, eles vão trazer aí, se eu não me engano, o GeoJ, viu? Daqui a pouco a gente vai saber aqui. GeoJ já tá confirmado. Já tá certo, né? O GeoJ já está com o contrato assinado. Aí terão outras surpresas aí que no início do ano agora, no decorrer de janeiro, a gente vai soltando aí aos poucos pra vocês. Mas a gente vai falar também sobre isso, galera. Inclusive pra vocês participarem, né? Vocês que são aqui do Ceará e até vocês também que são do Brasil inteiro. Eu acho que participar de um evento desse é muito importante pra gente poder aprender, aplicar. E fora o ecossistema que faz parte, né? Inclusive eu fui lá pro evento, muita gente do ecossistema conhecida, então a gente troca ideias e tudo. Inclusive até pra gerar negócio, né? Então é muito bacana a gente participar desses eventos, principalmente quando tem, pessoal, aqui no Ceará, que mal a gente tem esses eventos, Augusto. Inclusive, tipo, eu apoio demais quando tem esses eventos aqui, porque a gente mal tem. Esse é um dos objetivos dos seus Experience, é realmente trazer São Paulo para o Ceará. A gente que já está acostumado a rodar em evento no Brasil inteiro, sempre tem que se deslocar daqui para São Paulo. Por que não tem algo muito relevante aqui para o Nordeste como um todo, entende? É. E a gente, galera, como público, né, com a gente que empreende, a gente tem que chegar junto, viu? Para poder ajudar, até para poder trazer mais, né? Para poder a gente conseguir fazer mais. E, pessoal, até apresentando aqui o Augusto, ó, tô aqui com o currículo dele, é bem extenso, vou tentar resumir, viu? É especialista. Colocaram o currículo aí. Botaram aqui, ó. Inclusive, eu tava até, Jorgiana, aqui tendo dificuldade de falar essa palavra, ó. Especialista em exponenciar, viu? Top, viu? Estruturar e acelerar negócio, né? Especialista em marketing, vendas e growth, que o pessoal também vão entender mais o que essa palavra growth, né? Muitos se falam. Tem mais de 15 anos de experiência, liderou operações com mais de 1.000 vendedores, é mentor, é empresário e é presidente do Grupo Vorp, que a gente vai falar um pouco também sobre essa empresa, né, que passou por mudança de nome e tudo mais. A gente teve até aqui com o Gui, que é sócio do Augusto, né, num episódio lá no início. A gente tá pertinho de completar 1 ano de Clubecast também, agora em janeiro. Muito bom. A gente vai fazer já 1 ano, o Gui participou com a gente. E também na época a gente falou sobre vendas. Atualmente lidera uma operação com mais de 70 colaboradores, na verdade, que aceleram mais de 130 empresas em todo o Brasil. Então é focado realmente em crescimento, escala e previsibilidade. Quem não quer ter, né? Escala e previsibilidade. Isso é bom, né? É o grande desafio, eu acho, da maioria das empresas, Augusto. É um desafio gostoso, cara. E eu vou te falar que é um desafio que eu gosto. Sim. E para quem não acompanha, galera, vocês acompanham lá o Augusto, daqui a pouco eu vou dizer qual é o Instagram dele. Eu fico só vendo lá a galera, viu, comemorando, as metas, batendo, trabalhando, isso é legal. Isso traz muito incentivo pro ecossistema, viu, Augusto? Massa. Parabéns. E a gente, galera, para vocês terem noção de qual é o nosso tema, né, como eu falei para vocês, começando 2025 com crescimento e escala. Olha aí, quem não quer crescer, quem não quer escalar o negócio de 2025, a gente vai mostrar aqui para vocês ferramentas, né? Tudo que o Augusto, inclusive, faz na prática aqui para vocês. Então acompanha esse episódio, pessoal, que vai estar realmente sensacional. Fica até o final, a gente vai ter surpresa, vai ter muita coisa boa aqui para vocês. Então fica aí, pega papel e caneta, que eu acho que hoje esse episódio... Mas pegue mesmo, viu? Pegue papel e caneta de verdade, viu? Porque se passar, vier umas coisas aqui na cabeça, a gente vai soltando aqui algumas tasquinhas que a gente só solta pra mentorado, né? É verdade, não vou deixar passar essa oportunidade. Inclusive eu já peguei o meu aqui, ó, papel e caneta já para poder anotar. E tem uma informação aqui bem interessante, viu, Augusto? Ó, já geraram mais de 200 milhões de faturamento para seus clientes. Já tá desatualizado, na verdade. Já passou de 250 milhões. Olha, e aí tu que falou 130 empresas, a gente hoje atende cerca de 220 negócios hoje no Brasil. 220, né? Massa. Ativos, né? Passou por nós mais de 600 empresas, mas ativos hoje 200 e pouquinho. Legal. E deixa eu logo te dar esse presente aqui que eu sempre esqueço. Que eu vou conversando. Começamos bem logo o presente, né? Deixa sempre pro final e acaba esquecendo de dar o presente pros convidados. É uma nossa... A canequinha oficial aqui do Clubecast. Aí sim. Você guarda lá de recordação. Obrigado, meu irmão. Tomar café, botar caneta. Ah, meu amigo. Caneca eu devo ter umas 30 lá em casa, viu? Cara que gosta de caneca. Top. E vamos nessa, Augusto. Entrando inclusive aqui no nosso tema, né? Eu sei que muita gente, quando o assunto é pra mim assim, quando é venda e escala, todo mundo quer saber. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Não tem ninguém, se alguém participar da audiência aqui, galera, quem quer vender mais em 2025? Eu duvido alguém falar assim, não quero não.
né? Todo mundo quer vender mais. Isso Inclusive aí. tem aquela frase que fala que, tipo assim, pra qualquer problema, eu acho que venda, né? Tem Venda cura tudo, né? Venda cura tudo. Isso, venda cura tudo. Então, vender, pessoal, a gente sabe que é importante, né? De fato, ali pra nossa engrenagem, quem tem negócio, né? Realmente é o que move, né? A gente, de fato, tem que focar muito nisso. Mas a gente tem que ter ferramentas para justamente saber aplicar. Perfeito. Né? Não é só... Porque tem muita gente, aquela premissa que o pessoal acha que qualquer venda é boa, mas nem sempre. Né? Principalmente quem não olha para o financeiro. Eu já atuei como um consultor. Pior que não vender é vender errado. É vender errado. Eu já atuei como consultoria e eu atendi uma empresa que ela vendia e a margem era tão pequena que, tipo assim, realmente não compensava. Então, tem esse lance de realmente vender bem. Mas antes de a gente entrar no tema, Augusto, assim, no Clubecast a gente sempre gosta de conhecer a história do nosso convidado. Né? Como é a trajetória, a jornada. Como foi tua trajetória antes de chegar, inclusive, né, no lance do Grupo Vorp, né? Como é a tua trajetória realmente de vida. Cara, vamos lá. Eu hoje tenho 32 anos, esposo da Leninha e pai da Ada. Assim, que hoje, nessa data aqui, acabou de fazer 3 meses. Nascido e criado no interior, São Gonçalo do Amarante, o interior aqui perto de Fortaleza, 50 mil habitantes, 50 e poucos mil habitantes. Onde as minhas perspectivas há anos atrás, eu era trabalhar na prefeitura, trabalhar em obra lá e tudo mais. Só que dentro de casa eu tive 2 exemplos. Minha mãe, que hoje não está mais comigo, que eu perdi ela em 2019 por câncer, ela era concursada da prefeitura, né? Tinha aquele salário de professor ali, educador infantil, e o meu pai, que, cara, tinha nem o ensino fundamental completo, começou a empreender vendendo material de construção. E o meu pai, apesar de não ter tanto conhecimento técnico, ele ganhava mais do que minha mãe. Então, cara, então eu preciso empreender, apesar de eu não ter, a gente não ganhar bem a família, eu não ter, né, conforto financeiro, por assim dizer, a gente nunca passou dificuldade, obviamente, mas aquilo me chamou a atenção, e desde sempre eu queria empreender. A gente começou a carregar tijolo no caminhão desde os 14 anos, eu e meu irmão. Acordava às 5 horas da manhã e começava ali, né, a ajudar meu pai, e eu aprendi a dirigir caminhão com 15 anos, irmão. Né? Eu dirigia caminhão carregado com 15 anos. Né? Então foi essa rotina. E depois, cara, vendi celular, roupa, cosmético, produto de saúde, o que tu imaginar, energia solar. Cara, tu que imaginar, eu já passou por isso, né? E veio toda essa trajetória. Até que um momento em 2000, e não lembro, acho que 2015 para 2016, a gente tinha um caminhãozinho, uma caminhonete, eu e meu irmão, fazia frete lá no interior. E aí, cara, veio a crise, aquele primeiro baque, eu descobri que eu vendia errado, né? Vendia muito barato. Imagina tu carregar 2.000 tijolos e descarregar 2.000 tijolos pra ganhar R$30 pra dividir entre você, seu irmão e o custo do carro. Caramba. Então, irmão, eu vendi errado, a gente sabia, eu sei disso hoje, né, com a consciência que a gente tem. Então ali a gente teve que vender o carro, foi o primeiro baque, a primeira quebra de um negócio. E aí eu fui trabalhar como funcionário, como assistente administrativo. Nessa época eu fazia faculdade na UFC e assistente administrativo. E lá, cara, me apresentaram de novo venda, né? Augusto, tem uma oportunidade aqui de ser representante comercial, aqui tu tem uma comissão de 100% e tudo mais. Cara, aquilo me encantou, isso, cara, vou vender e tudo mais. Daqui a pouco eu tinha um time de representante de mais de mil vendedores. Já se considerava um bom vendedor? Eu já me considerava um bom vendedor. Desde os 14 anos que eu trabalhava com venda, né? E desde a minha vida inteira eu já vi o meu pai ali tratando alguma coisa ou outra. Só que em 2015 para 2016 eu resolvi me profissionalizar mesmo. Quando eu digo profissionalizar, cara, fazer curso, livro, trazer as provocações, eu metrificar meu processo, entender o que eu tô fazendo de certo, o que eu tô fazendo de errado, o que eu posso fazer melhor. Então ali em 2016 teve essa oportunidade, aí eu pedi para sair da empresa, comecei a empreender e tudo mais, foi até 2019 descobri o câncer da minha mãe. E aí teve uma outra grande virada de chave, né? Ali eu já tava, sei lá, ganhando meus 20 mil por mês, 15 mil por mês, não sei, não lembro bem, mas mais ou menos isso a média, como representante. E quando eu descobri o câncer da minha mãe, beleza, inicialmente nem não sabia que era câncer, né? Fez uns exames, passou uns meses lá e descobriu que era câncer, ela tava em metástase. Cara, eu recebi a notícia da médica assim, ó, Augusto, a sua mãe não vai fazer quimioterapia. Eu, por quê, doutora? Porque no estágio dela não dá. Ela estava no pior grau de metástase, já estava no reto, já estava no fígado, no rim, no pulmão. E aí estava tomado, e aquilo... Eu disse assim, doutora, eu fiz uma pergunta para ela, doutora, eu vou poder visitar minha mãe todos os dias aqui no hospital? Aí ela me fez uma pergunta que caiu a ficha. Ela disse assim, Augusto, você quer deixar sua mãe os últimos dias de vida dela no hospital? E aí eu entendi que eu tinha que levar minha mãe para casa. Imagina um representante comercial, eu passava o dia fora de casa e tudo mais, eu não tinha cabeça para dar treinamento, tinha cabeça para sair para vender. Então naquele momento eu abandonei tudo, isso em 2019, isso em agosto de 2019, abandonei tudo ali de venda e tudo mais e fui trabalhar no Uber. Então saí de 15, 20 mil para 3 mil por mês, 2.500, 3 mil por mês. E aí, cara, dívida, fui chamado de vagabundo, fui quase expulso, tinha 4 aluguéis atrasados, o dono do prédio lá
me chamou de vagabundo, cara, cartão, juro de banco, tudo. Cara, eu acumulei mais de 100 mil reais de dívida nessa época. Montanha-russa. Então foi uma montanha-russa. E aí perdi minha mãe em setembro de 2019, ela passou um pouco mais de 20 dias, depois da notícia do câncer, ela passou 20 dias ainda com a gente. E aí, quando chegou ali, dezembro de 2019, e aí eu não sei se vocês sabem, mas o Uber tem uma regra, você não pode ter um carro tão velho pra poder rodar, tem até 10 anos, uma coisa assim. Inclusive, quando virou ano, a galera fica preocupada. É uma coisa assim. E aí o meu carro só ia até dezembro. Eu tinha um carrozinho, naquela época eu tinha vendido o carro que eu tinha e tinha comprado um Classic pra poder fazer o Uber e viver, né? Sim. E aí, cara, chegou de dezembro de 2019, eu tive que vender o carro, paguei conta, não ia ser expulso do apartamento, e cara, o que eu vou fazer? E aí eu disse, cara, vou montar uma empresa de treinamento e venda, né, consultoria e treinamento. Montei a primeira empresa, e quando eu digo montar a empresa, abri um Instagram chamado Mapa da Venda, o nome era Mapa da Venda da primeira empresa. Bom nome. Bom nome. E aí, hoje é uma ferramenta da nossa empresa, uma ferramenta que eu uso, chama Mapa da Venda. E aí, cara, eu liguei para 4 CDLs, para dizer, cara, eu vou fazer palestra aí para empresários, para ensinar empresários a vender. Cara, eu já liderava um time de 1.000 pessoas, mano. Eu já estudava venda desde 14 anos, né? Então eu tinha expertise para fazer isso e, cara, eu tinha lido e me preparado pra caramba já, né? Sim. E aí dava treinamento quase não, toda semana pro meu time. E aí as CDLs aceitaram, Paracuru, Paraipaba, Itapipoca não foi uma CDL, foi uma parceria lá, uma escola técnica de Pentecoste, fiz 4 palestras. No final da palestra eu vendia um curso online que eu ia no Zoom, que não era gravado, era ao vivo toda semana, e eu vendi 33 acessos. Desde 33 acessos, sei lá, botei uns 15 mil reais no bolso, paguei outras contas, fiquei com uns 1.000 reais ali, agora beleza. Agora eu tenho 33 alunos, esses 33 alunos, pelo menos 5 vão virar consultoria, né? Aí se eu cobrar pelo menos 3 mil reais na consultoria, eu vou voltar ali para os 15 mil de patamar. Sim. Só que isso era janeiro para fevereiro de 2020. O que acontece em março? Pandemia, fecha tudo. Então todo mundo que ia virar cliente, irmão, fechou. Sim. Aí eu olho pra dentro de casa de novo e me perguntei assim, cara, beleza, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tinha vendido coisas dentro de casa, tudo. O que eu vou fazer agora? Outra montanha-russa, né? Outra montanha-russa. Quebrei o negócio na hora que eu comecei. Já tava saindo do buraco, quando eu tava dando certo. Cara, não tinha como fazer. A galera não queria mais consultoria. E eu já vinha, né, estudando digital, já tinha fazer conteúdo e tudo mais. E aí, cara, eu disse, cara, o que é que todo mundo quer? Quer marketing. O que é que eu sei fazer? Venda. Liguei para um amigo meu que era gestor de tráfego lá em Itapoca, minha esposa já fazia arte no Canva. Cara, vou montar uma agência. Aí montei a Play Promo. Play Promo. Em promover, Play na promoção e tudo mais. E aí, pegava o telefone, mano, ligação fria outbound, né? Fria outbound e tudo mais. E aí, 16 contratos no primeiro mês. Só de ligação fria, fazia a lista no Google Maps, que eu não usava a ferramenta na época, não tinha como pagar, não tinha tanto conhecimento e tudo mais. E aí, abri a primeira agência. E aí, cara, foi crescendo. Virei franqueado de uma grande marca, que hoje eu não sou mais franqueado. Sim. Nessa marca, né, a gente se tornou a maior resultado do Norte-Nordeste em 10 meses. 15º de 250 unidades no Brasil em 1 ano e meio, né? A gente já estava dando mentoria de escala para outros franqueados quando eles entravam, como é que a gente fez para escalar tão rápido, a gente era um case muito forte. Só que aí esse ano agora, de 2024 que passou, eu resolvi sair da franqueadora porque eu tinha outros objetivos, que eu montar um ecossistema, tinha outros objetivos maiores. Cara, continuo respeitando, gosto pra caramba, aprendi muito lá. Sim. Mas eu tinha outros objetivos e aí veio o nascimento do Grupo VORP, né? Sim. E quando foi que tu conheceu o Gui nessa época aí? Cara, eu conheci o Gui há quase 2 anos atrás em um grupo de network. Olha qual a importância do clube, né? Do clube, sim. Eu tinha um amigo que tinha um podcast chamado Samuel Grandi, que era o Desformando. Sim, eu conheço. E aí a gente ia pro mesmo clube lá, pelo mesmo network, e, cara, trocando ideia com o Gui, e depois a gente... foi lá no Desformando? Foi no Desformando. Massa. A gente virou colega no Desformando, e aí o Samuel, ele juntou alguns casais de amigos que eram empreendedores e que também eram cristãos pra poder, cara, compartilhar pensamentos bíblicos toda semana. E um dos casais era o Gui e a Bel, que hoje eles estão casados, né? Antigamente era namorado na época, né? Uhum. E aí a gente virou amigo. E aí, de repente, foi para um casamento, o Gui já tinha consultoria, eu já tinha agência, o Gui tava ali iniciando a consultoria e tudo mais. E aí ele olha para mim e diz, pô, mano, vou perder uns clientes agora nos fechamentos. Eu, por quê, cara? Cara, porque é um contrato grande e acabou de sair um consultor, cara, e eu não consigo contratar. Eu disse, mano, pode fechar que eu atendo pra ti. Ele olhou pra mim, tá falando sério? Tô. Aí, pô, vamos tomar um café. Desses cafés ele virou 5 cafés e a gente virou sócio aí depois. Massa. Olha aí, a gente acabou juntando tudo. Aí a importância da conexão, viu? E tá em ambiente certo, né, com pessoas certas. Realmente pode transformar um negócio. 100%, irmão, 100%. Eu acho assim, existe alguns fundamentos para qualquer empresa dar certo. O primeiro deles é a aliança. O segundo é cultura. Se fosse colocar assim, Augusto, fosse colocar uma hierarquia, as alianças que vocês fazem,
E a cultura que você tem dentro do negócio é o pilar fundamental. O resto que vai vir estratégia de marketing, venda, gestão, financeiro, é tudo depois. As alianças são mais importantes e a cultura do negócio também é mais importante. Então, se eu fosse até começar um pouco de conteúdo, eu diria isso, entendeu? Sim. Então, resumindo uma história longa e uma história curta, essa é um pouco da minha história, como é que eu cheguei agora no Grupo VORP começou em 2024. Não, o Grupo VORP, ele começa quando eu tinha a franquia, né? Sim. E eu já ia abrir um braço de consultoria dentro da franquia. Sim. Já era possível fazer. Ele começou ali, já tinha 2 empresas, né? Só que quando eu desbandeirei, aí virou realmente o Grupo VORP, que era outro grupo, era Grupo XX, aí passou por um rebrand, depois posso contar sobre isso. VORP, cara, ele é um índice, né, Eu sei o que é, mas eu tô perto aqui no rolê. Ele é um índice que diz assim, ó, que o jogador que entra dentro de campo, ele faz o jogo virar acima da média. Sim. Ele substitui alguém e ele eleva o campo de jogo. Sim. O VORP é um índice até que serve para julgar jogadores de basquete, de beisebol nos Estados Unidos. Então, um índice que eleva, né? Então, a gente tem essa... Quando a gente entra no campo de jogo das empresas que a gente atende, a gente quer levar o jogo, a gente quer dar um resultado maior de quem tava lá, a gente quer, então é mais ou menos por aí. Resumidamente, esse é o VORP. Massa. E tipo assim, eu que sou empresário, que sou empreendedor, quando eu procuro o Grupo VORP, o que eu, cliente, estou buscando? Cara, hoje a gente é um ecossistema de 6 negócios. Se eu fosse resumir esse ecossistema de 6 negócios, eu posso falar um pouco sobre eles. A gente ajuda a empresa a ganhar mais dinheiro. Colocar mais dinheiro no caixa. E quando eu digo isso, através de um tripé. Tripé que tem vendas, que a gente tem consultoria, treinamento, educação corporativa, imersões, mentorias. Marketing, que a gente tem assessoria, tem consultoria, a gente faz todo o processo de implantação de marketing para as empresas. E a gente tem a parte de tecnologia, né? Que você conhece um dos meus sócios lá, que é o Maurício, né? Que é o Maurício Isaías. E aí... É a parte de tecnologia que a gente transforma todas as informações em dashboards, a gente faz muito aplicativo, top, sistema, CRM. Então, é um tripé entre venda, marketing e tecnologia que a gente coloca para as empresas acelerarem. Todas as empresas precisam. Inclusive, o pessoal que está acompanhando, que quiser saber mais, qual é o Instagram da VORP? @Grupo VORP. Grupo VORP, você consegue encontrar lá o Grupo VORP, você vai ver lá. E na minha bio também, @Augusto Moraes M, também tem lá os arrobas das empresas lá. Eu acho que a gente, inclusive, pessoal, como um empreendedor, empresário, né, que a gente... Às vezes quer estruturar um negócio, quer evoluir, não sabe por onde começar, a gente tem que começar por aí, buscando empresas do que você faz, isso aí, né, pra gente poder acelerar o processo, porque você já tem um conhecimento, tem a bagagem. Já errei pra caramba, irmão. Tem a tecnologia, né, então a gente acaba acelerando bastante. E eu acho que muitas empresas ficam muito presos nisso, nessa decisão. Às vezes de buscar uma consultoria, de realmente focar na questão dos dados dos meninos lá, que eu acho muito importante. Né, quando eu conheci o projeto que eles fazem parte lá do clube, eu acho essencial, toda empresa realmente tem que ter os dados na mão. Sim. Eu acho muito massa quando eu vejo lá os patrocinados lá do Gui, ele mostrando, tô aqui viajando, tô aqui acompanhando a empresa, isso é importante, porque eu acho que aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia, né, eu acho que muitos empresas diria ainda, Peter Duck, né? E tem muitas empresas que ainda pecam nisso. Eu lembro que quando eu fui começar a fazer até consultoria empresarial na época, eu saí da empresa, eu era gestor financeiro lá e tudo mais, eu saí da empresa lá e eu achei que toda empresa era igual a que eu trabalhava, tipo assim, tem todos os dados na mão, né? Lá eu aprendi dessa forma, então eu achava que era dessa forma. E quando chega numa cliente que eu pergunto assim, ei, me mostra o DRE. E a mulher, não faço isso não, a gente anota tudo no papel. Aí eu fiquei naquilo na cabeça, caramba, como é que ela consegue administrar esse negócio dessa forma, né? Então, eu acho que muita gente ainda peca com isso, né? Muita gente não tem os dados na mão. Peca com isso, assim, ó. Eu costumo dizer que tem alguns motivos para uma empresa estar estagnada. Já começando um pouco aqui do conteúdo, entrando em conteúdo, né? Tem alguns motivos para uma empresa estar estagnada. Um deles é a ignorância. É por saber que não sabe. Ou saber que sabe e não procura resolver. Então, o primeiro motivo pela empresa estar estagnada é, cara, a ignorância de não olhar para o mercado, não olhar para benchmark, não olhar para dentro da empresa, não saber das informações. É o inconsciente. Segundo motivo, cara, é a falta de... É a acomodação do sócio. Quando o sócio é acomodado, irmão, não pode ir consultoria, pode ir, cara, assessoria, pode entrar, o mercado pode estar em ascensão, mas se tiver acomodação lá, né, vai continuar estagnado. E a outra frente que a empresa pode estar estagnada é a falta de proatividade. O que é proatividade? Cara, eu já sei, eu já não tenho mais ignorância. Eu tenho uma ambição, não estou mais acomodado, mas eu estou olhando o mercado acontecer. Vou ver o que vai dar. Vou ver o que vai acontecer. Por exemplo, tá vindo uma onda de inteligência artificial, né? E tem empresas assim, não. Deixa eu ver aí, depois eu vejo. Depois eu vou atrás disso, entende? Então falta a proatividade, a ação. Então, assim, esse lance de, cara, muitas empresas não sabem, né? Cara, a grande maioria, eu já tendo, cara,
PMEs em todo o Brasil. Se eu fosse colocar a empresa de educação também no braço, só no ano passado passaram por nossos treinamentos e tudo, mais de 2.000 pessoas, mais de 2.000 empresas, né? Se eu fosse colocar os treinamentos e imersões que a gente fez no ano passado, se não fosse só as empresas que estão ativas em consultoria, assessoria, tecnologia e tudo mais. Cara, é muito comum, 99% das empresas, eles não têm informação suficiente para tomar a decisão sobre o próximo mês. Sim. Não fez o planejamento. Não fez um planejamento estratégico, não olha para comercial como deveria, porque tu fala assim, Augusto, acho bonito pra caramba o que vocês postam lá no Instagram e tudo mais, a vibe. Isso ali, irmão, não tem aquele desenhozinho do iceberg? Sim. Isso ali é a ponta do iceberg. O que tem embaixo, cara, é muito mais importante do que a comemoração. A comemoração é importante pra caramba, o time gosta pra caramba, né? Os clientes gostam. Massa. E até já entrando aqui no nosso tema, Augusto, a gente conheceu a tua história, né? Sabe, inclusive, é importante realmente, eu acho que muita gente é inconsciente do problema, né? Sai daquele lance lá, até que a gente tá comentando do iceberg. Mas assim, começou 2025, não fiz nenhum planejamento. Quero vender mais, quero começar a escalar. Boa. Realmente, por onde é que eu começo para realmente estruturar meu negócio para esse novo momento, né? Vou quebrar alguns padrões aqui, posso quebrar alguns padrões? O primeiro deles, ó. Cara, eu tô falando para empresário, para empreendedor que eu acredito que a maioria ou quer se tornar empreendedor, certo? Sim. Primeira coisa que a gente toma em consideração, eu e meus sócios, quando eu vou fazer um planejamento estratégico, o que a nossa aliança quer? O que os sócios querem? Certo. Porque, irmão, eu abri um negócio, uma empresa, eu tenho um grupo, para esse grupo me servir meus colaboradores e os meus clientes, mas ele precisa primeiro me servir. Porque se os sócios da aliança lá, né, não tiverem felizes, bicho, quanto é que tu quer ganhar, quanto é que tu quer tirar de retirada de lucro, quanto é que tu quer, como é que tu quer tua rotina. Então a primeira coisa que eu começo no planejamento estratégico é o que os sócios querem, qual é o objetivo, obviamente respeitando a saúde, principalmente financeira do negócio, obviamente, né? Mas a primeira pergunta que eu faço é o que os sócios querem. Depois que eu respondo o que os sócios querem... Seria um motivo ali, né? É um motivo, cara. O que eu quero? Quero tirar 1 milhão de divisão de lucro em um ano. É isso que você quer? Não, eu quero tirar 100 mil, o negócio é menor. Eu quero tirar 100 mil. Cara, o que tu quer? Porque a partir disso, aí eu vou justificar financeiramente se é possível ou se a gente tá sendo só um louco, só um desejo, porque também não dá pra... Eu quero resolver minha vida esse ano. Às vezes não dá pra você resolver a vida em um ano. Na grande maioria das vezes, os 3 primeiros anos não te faz rico de uma empresa. Na grande maioria das vezes, os 3 primeiros anos te fazem ser empresário. Se tornam empresário, porque muita gente, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mas não por, inteligência, ou porque havia o mercado, ou porque tem a ver o empreendedorismo, por necessidade. E aí muitos empresários precisam passar do ciclo de empreendedor para empresários. Deixarem de ser empreendedor. O empreendedor é aquele que faz tudo, que vai para cima, que é executor, que tem a ideia, que tudo mais, que é empolgado, mas o empresário ele vai ver número, ele vai ver mercado, benchmark e tudo mais. Beleza, depois que eu resolvi a aliança aqui, que eu entendi para onde eu vou, o porquê que eu quero, o que os sócios querem, o que a gente vai extrair do negócio, não só financeiramente, mas, cara, qual é o resultado que eu quero que isso impacte na minha vida, eu vou olhar para histórico. Cara, beleza, eu preciso olhar para 24, para poder justificar o que eu quero fazer em 25. Eu vou olhar histórico, eu vou olhar para histórico. Como se fosse a situação atual. Isso, porque vamos lá, Augusto, faturei 1 milhão ano passado. Quero faturar 50 milhões esse ano. É possível pelo histórico? Cara, pelo histórico, provavelmente não é possível. A não ser que você vai receber um aporte financeiro, você vai abrir, fazer algumas fusões e aquisições de empresas, talvez faça esse sentido. Mas, cara, você faturou 1 milhão no ano. E quer ir para 50 milhões, talvez não faça sentido. Quer ir para 5 milhões, já é desafiador. Né? Por exemplo, minha meta é quadruplicar o negócio de novo esse ano. É muito desafiador. Mas ano passado eu fiz isso. Então eu tenho um histórico para isso, eu tenho um dado para isso. Então eu tenho que olhar para o histórico. A partir do histórico, aí eu venho destrichando. Quais são os... Lá eu faço planejamento estratégico por OKR, né? Obviamente que cada um pode ver sua metodologia, mas a OKR diz o seguinte, quais são os objetivos? E eu sempre estimulo a ter no máximo 4 objetivos, grandes objetivos. Objetivos inspiracionais. O O de OKR é um objetivo inspiracional. Por exemplo, prosperidade financeira. E aí, dentro dos objetivos que eu tenho, prosperidade financeira, sei lá, ter uma operação com NPS 90%, não sei. Então, assim, você coloca lá os objetivos que você tá, depois você tem os resultados chaves. Sim. Como que eu chego nesses resultados? Augusto, eu quero faturar 1 milhão esse ano. Beleza, esse é o objetivo. Inclusive, se ligar pra galera, Augusto, a sigla aí do OKR. OKR, né? O O de objetivo e o KR é de Key Results, né? Que é resultados chaves. Sim. Beleza, eu tenho esse objetivo. E quais são os resultados chaves que eu preciso alcançar para que esse objetivo seja cumprido, né? Seja concretizado. Por exemplo, eu tenho e eu tô falando de uma OKR minha, tá? Objetivo, prosperidade financeira, certo? Tem lá, prosperidade financeira em 2025. Uma OKR que eu tenho lá é manter o negócio com 30% de margem. Certo. Margem líquida, tá?
LL, lucro líquido. 30% de lucro líquido. Para isso, eu tenho que ter uma KR lá, um resultado-chave que diz, o meu ticket médio não pode baixar de X. O ticket médio tem que ser X. Eu tenho que chegar no ticket médio de X. Eu tenho que ter X clientes me pagando, tenho que ter 50 clientes me pagando variável e não só pagamento fixo. Então, eu tenho um objetivo de prosperidade financeira. Dentro dele, eu tenho as KRs, 30% de margem. E dentro das KRs, eu tenho as atividades para poder manter 30% de margem. Nossa. Entende? Depois que eu venho para a aliança, eu olho para histórico, depois eu olho para histórico, eu vou olhar para os objetivos, para os meus objetivos. Aí eu estou colocando OKR, mas você pode usar outras metodologias, tá, turma? Depois que eu faço isso aqui em OKR, eu tenho que desmembrar. Existem os objetivos que o Bruno, que é o dono da empresa, ele é responsável. Existem as KRs que o Bruno é responsável. E existe, cara, eu vou dividir estratégico, tático, operacional, aquilo que todo mundo sabe, né? Sim. Beleza, eu tenho esse objetivo aqui. Então, eu tenho que manter o ticket médio da minha venda em 10 mil, certo? O ticket médio da minha venda em 10 mil. Quem é o responsável por essa KR? Eu vou colocar meu coordenador comercial. E é meu coordenador comercial, estou falando no caso real aqui. Sim. Eu coloco como responsável dessa KR o meu coordenador comercial. Só que eu sou responsável pelo objetivo de prosperidade financeira. Quem que cobra o coordenador? O Augusto. Eu estou no estratégico, o meu coordenador está no tático. Sim. Então, eu cobro que ele mantenha aquele ticket. Porque senão eu não bato o meu objetivo anual. Sim. Entende? Então eu vou desmembrando. E ele com certeza também tem um OKR dele. Tem o OKR dele. Sim. Tem o OKR dele dividido, né? Sim. E aí eu vou desmembrando. Coloco as OKRs do tático e aí o meu tático desmembra pro operacional. Entrega. Então o operacional entrega pro tático, o tático entrega pro estratégico. Se eu fosse resumir como olha para um planejamento estratégico ou como é que eu olho para um ano, né, estrategicamente falando, seria isso. Cara, primeiro, o que eu quero que o negócio extraia para mim? O que eu quero aqui, cara? Porque não adianta eu ter um negócio bem sucedido e infeliz. Sim. Não adianta, pô. Muda de negócio ou muda a estratégia. Sim. Porque não adianta também, né? Depois, eu venho o histórico. Beleza, o meu histórico me diz que é possível o quê? Certo, Augusto? Não sei avaliar histórico. Se eu for falar de histórico aqui, aí a gente vai entrar numa seara técnica pra caramba, né? Eu gostei desse do histórico mesmo. De fato, é importante. Tem que olhar para histórico. E depois disso, eu preciso desmembrar em objetivos, resultados chaves, e a partir que eu desmembro objetivo, eu tenho que dividir para o meu time tático, são teus gerentes, teus coordenadores, supervisores, e eles vão destrinchar para o operacional. Certo? Sim. Então, é assim que eu olho para planejamento estratégico. Mas e como é que eu mantenho esse engajamento da galera em prol do objetivo? Vamos lá. Lembra que eu falei que existe um pilar fundamental? Sim, tá aqui. São 2 pilares. Aliança e cultura. Aliança e cultura, certo? Então, já falei de aliança, certo? Um pouquinho de aliança, posso voltar e aprofundar sobre a aliança. Inclusive de aliança, eu queria até entender uma coisa que é importante para o público. Eu acho que muita gente, quando vai começar o negócio, Augusto, às vezes o cara busca uma sociedade. Uhum. Né? E às vezes é difícil, né? Porque a gente sabe que sociedade é igual casamento. Uhum. Começa bem, depois tem aquelas brigas e começa realmente a não dar certo. Como é que a gente consegue encontrar um sócio realmente bom? O que tu acha que são os pilares da tua aliança? Porque são quantos sócios atualmente? Cara, hoje, na Hold, eu tenho mais 2 sócios. Sou eu, Alan e o Gui, né? Na Hold. Sim, na Hold inteira, a gente é sócio de tudo. E aí, alguns braços que a gente fez M&A, que M&A significa fusão e aquisição, nesses braços a gente tem sócios operacionais. Sim. Por exemplo, eu tenho na Tech, Isaías e o Maurício, que é do clube, né? Então, tenho mais 2 sócios. Lá na Brand, eu tenho mais 2 sócios. Certo? Na então, Brand? Na Brand, Vorp Brand. Eu tenho uma empresa só de Brand. Eu tenho um sócio que virou sócio pelo programa de partnership, que é eu dou sociedade para quem se torna relevante. Então, Daniel Sena virou sócio. Sim, final do ano, agora em outubro de 2024, ele virou sócio da Vorp Sales, que é a nossa empresa de consultoria comercial. Então, mais 5. Tenho... Acho que é isso. Sim, então tem a Hold aqui, com 3 sócios ali. E tem uns 5 abaixo. Debaixo dos braços que tem sócios operacionais. Sócios operacionais. Massa. Isso aí. Então, eu tenho esses sócios aí. Augusto, o que é que tu vê? Primeira coisa, alinhamento de valores. Sim. Cara, não adianta você fazer sociedade sem... Porque é mais importante o quem do que o que, cara. Primeiro, quem. Quais são os teus valores, o que tu não abre mão, o que é importante pra ti, o que é relevante, quais são os teus princípios... Porque, cara, por exemplo, a gente tá muito alinhado, cara. A gente tá muito alinhado, meus sócios. Entende? Alguns tem arranca-rabo, óbvio. Meu casamento é arranca-rabo, mano. Que eu namoro com a minha esposa, imagina com o meu sócio que eu não namoro, né? Não, doutor? Então, tem arranca-rabo, obviamente, mas a gente tá aliançado, é igual um casamento, a gente não tem separação. Que é o quem aqui, né? Aqui é o quem. Certo. Quem é mais importante? Segundo, complementariedade. Certo? Beleza. Augusto tem 3 sócios. Hoje eu sou CEO do grupo, né? Presidente do grupo. Ali, o Gui, ele é um cara criativo pra caramba. O Gui tá na frente de educação. Ele é um expert, é o influencer da empresa. Ele tá no braço de educação, que é o braço que ele gosta de estar. Sim. O Alan, que é outro meu sócio, ele hoje é o cara do financeiro.
O Alan que faz, cara, autoriza o pagamento, me bloqueia quando eu quero fazer um investimento. Não dá, não vão bater o nosso planejamento orçamentário e tudo mais. Então tem uma complementariedade ali. Tem um sócio que me complementam. Por exemplo, o Maurício e Isaías são um cara de tecnologia, são um cara de dados. Eu sei ler dados, eu sou um cara muito... aprendi a se tornar analítico com o tempo. Mas eu não sou um cara que consigo colocar tudo em um dashboard. E, cara, os caras fazem isso com a mão nas costas. Então, é complementariedade. Massa. Então, vamos lá. Primeiro, valores. Segundo, complementariedade. Terceiro, por que você quer ter um sócio? Qual que é o objetivo? O que você espera? Que aí eu tô falando de expectativa. Qual a expectativa? Qual que é a expectativa que eu tenho no sócio? Porque, turma, às vezes as pessoas fazem sociedade com a expectativa que o sócio salve o negócio ou que o sócio faça o negócio prosperar. Não. Sim. Isso é a expectativa errada. Augusto, mas ele vai colaborar. Óbvio, por isso que ele vai se tornar sócio. Certo? Ele vai colaborar. Agora, se a expectativa estiver errada, irmão, hoje eu tenho um pipeline, um funil, um documento, vou dizer assim pra galera entender. Um documento com 11 pessoas que me convidaram pra ser sócio. 11. Por que tu acha que elas estão me chamando pra ser sócio? Porque elas têm expectativa. Sim. No Augusto. E a primeira pergunta, quando alguém me chama pra ser sócio, eu pergunto: o que você espera da gente? Qual a expectativa que você tem sobre a gente? Então, eu acredito que são essas três coisas. Primeiro, valores. Segundo, complementariedade. Terceiro, qual é a expectativa? Augusto é um sócio investidor. Cara, o banco é mais fácil. Augusto não conseguir acessar no banco. Beleza, aí talvez faça sentido para você. Ou então, um cara que tem outras fontes de receita ali. Massa. E gostei então, da sigla, né? De aliança, de fato. É isso. Massa. E voltando lá na parte da cultura, né? Pra eu poder manter esse time engajado. Pra poder manter esse time engajado. Por que eu voltei na cultura? Cultura é a base de qualquer negócio. Eu achava que era bullshitagem há alguns anos atrás. Hoje não. Hoje, cara, pra mim é fundamento principal. Existe 3 R's dentro de uma cultura. Pra manter uma cultura e manter um time engajado. 3 R's. O primeiro R, rotina. Quais são as rotinas? Por exemplo, Augusto, time comercial lá, bate meta e vem lá vendendo milhões por mês, não sei o que, né? Todo mundo vê lá no Instagram, é muito massa. Isso é massa. Só que todo dia tem daily, reunião diária, 8h30 da manhã até 8h50. Certo? Todos os dias. Todas as semanas, pelo menos 3 vezes na semana, tem roleplay, que é ensaio de venda, é teste de venda, é venda ao vivo ali. Todas as semanas tem a reunião semanal para avaliar todo o funil, todas as semanas. Certo? Então, quais são as rotinas que vão manter o time no trilho, engajado? Sim. Eu preciso de rotina, turma. Nós, seres humanos, todo mundo que está assistindo, empresário ou não, a gente é um ser humano de hábito, né? Para formar um hábito, eu preciso ter uma rotina, cumprir uma rotina até aquele hábito se consolidar. No time comercial, no time de gestão, qualquer time precisa da mesma coisa. Então, seria como se fossem os rituais. Isso. Rotina, agora vem o segundo R, que é ritual. Ah, entendi. Agora vem pro ritual. O lance do que tu disse, roleplay. Que ele é semanal, que é como se fosse eu atuando. Isso, por exemplo, tu é faz de cliente, eu sou vendedor. E fica o coordenador aqui te avaliando. E os times vendo. Vai fazer uma ligação aqui, todo o time vendo, e a gente... uma ligação pro cliente mesmo. Não, pra um colega se fingindo de cliente. Só que o colega vem com objeção, o colega vai aqui e tudo mais. Entendi. E aí todo o time vai dar feedback, mas principalmente o coordenador de venda vai trazer os feedback pra poder os pontos de melhoria. Toda semana, irmão, o time melhora. Toda semana. Augusto, o time de vocês é bom pra caramba. A grande minoria chegou bom. Sim. A grande maioria do meu time chegou júnior. Não tinha experiência, não tinha expertise. Então é toda semana treinamento. Inclusive a gente contrata vendedor bom de forma. Cara, eu acho que a gente até contrata vendedor bom. Só que o vendedor bom ele tá empregado e ele é mais caro, tá? E ele é mais difícil de ser treinado porque primeiro ele vem com vícios. Né? Segundo, ele não tá acostumado com a tua cultura. E ele talvez vai ter algumas exigências. Se você não tiver um padrão certo, eu prefiro formar. Eu tenho feito isso. Uma das minhas empresas justamente é para formar vendedores bons. Né? Então tem esse lance. Então, primeiro, rotina para manter essa cultura de time engajado. Segundo, ritual. O que é um ritual, Augusto? Por exemplo, o cara que mais vende no mês ganha uma bola de ouro. É um ritual. Certo? Ele tá lá na mesa dele, passa o mês inteiro, bola de ouro lá, irmão. Certo? Por exemplo, outro ritual. Na terceira semana, por exemplo, entre o dia 15 e o dia 20, a gente faz um dia chamado Vorp Day. O que é o Vorp Day? Cara, esquece novas reuniões. É o dia que é como se fosse um fechamento antecipado. Porque a maioria das empresas vende dia 30 e dia 31, né? Sim. Fechamento ali, um monte de venda. A gente tem que ter um segundo dia 30 na metade do mês para poder dar é um ritual. A gente tem um ritual. Tem um ritual, por exemplo, nesse dia, quem mais marca reunião, estoura balão, aí tem lá R$50, tem energético, tem, sei lá, um portiche, tem agenda, tem copo, caneca, aí tem os prêmios, né, em dinheiro, em premiações. Então são rituais. São rituais que ou comemoram, reconhecem, engajam o time, são rituais que vão trazendo simbologia para a cultura, certo? Massa. Por exemplo, a gente tem reunião mensal, chama de Monf lá, né? Toda
todo mês, a gente tem seis valores na nossa empresa. Um deles, por exemplo, é humildade fincada no chão e ambição fincada no céu. Humildade fincada no chão. E ambição fincada no céu. E aí a gente tem uma reunião mensal que a gente bate nesse tema, as analogias são nesse tema, as brincadeiras são nesse tema, o reconhecimento nesse tema. Cara, vamos reconhecer a pessoa que tem mais humildade fincada no chão. Aí chama uma pessoa que... Entende? Então a gente tem esses rituais, né? Simbólicos que faz a galera engajar e tudo mais. E o terceiro R, né? Eu falei que era 3 R's da cultura. Primeiro, rotina. Segundo, ritual. E o terceiro é o R de regra. Quais são as regras? Se o cara sair da cultura e desrespeitar a cultura, quais são as regras que dizem quando que ele sai? Quantos feedback ele tem que receber até uma demissão? Ou até levar pelo menos uma advertência? Ou, beleza, ele cumpriu todas as regras, ele está dentro da regra. Como é que ele é reconhecido? Qual é a regra para ser reconhecido? Qual é a regra para subir na carreira? Então precisa ter claras regras, clareza Está também. Está no manual? Está no manual. Isso está dentro do PCCR e está dentro do PDI. Massa. Certo? A pessoa que chega lá na empresa, no primeiro dia de onboard, ela passa pelo que a gente chama de cultura code. Código de cultura. Meu RH passa 1h30 explicando todo o código de cultura da empresa e tem lá os valores, tem as regras, tudo mais. Depois ele senta com... Aí, tá quem chegou? E aí, pai? Quer falar aqui, princesa? Com Augusto? Bora? Você tá lá pra acompanhar o papai? Aí, dentro disso, depois ela vai pro head, pro líder da área, pro gerente da área, e o gerente passa todas essas... Cara, pra tu subir de carreira é assim... Programa de crescimento. É isso, essas são as regras, então ganha clareza. E aí eu tenho um arcabouço nesses 3 S para poder manter o time engajado. Inclusive, Augusto, tu aprendeu tudo isso, tipo, na tua jornada? Ou cara, curso, imersões e tal? Eu vou te dizer que é um mix de várias coisas, né? Que eu gostei aqui, de várias coisas que para implementar eu já gostei já aqui. Cara, é um mix de várias coisas, né? Primeiro, eu sou um cara muito curioso, né? Curioso, eu olho assim, cara, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer. Então, eu tô sempre me perguntando. Sim. Eu digo pro meu time que, semanalmente, tem mais de 2 anos que eu faço isso semanalmente, que eu me pergunto toda semana o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu poderia ter feito melhor. Uma análise própria do negócio. Sim. Né? O que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu poderia ter feito melhor. São 3 perguntinhas semanal, pego ali 30 minutinhos do meu dia, aos sábados geralmente, e faço essa pergunta. E outra coisa, outro exercício que eu faço, ô Bruno, eu me pergunto assim, ó, se eu fosse o consultor da minha empresa, se eu fosse consultor externo, tô chegando aqui agora no grupo VOP, e o que tem errado ou ponto de melhoria que eu não enxergo por estar dentro, mas se eu tivesse fora eu enxergaria? Aí eu me faço uma pergunta como se eu fosse consultor. Porque todos os negócios, eu não tô aqui cagando regra e não quero pagar de perfeito, a gente tem, cara, falha pra caramba, irmão. Então eu quero descobrir essas falhas. Quando eu entro com o consultor, mano, eu vou com um olhar clínico. E às vezes esse olhar clínico a gente esquece porque a gente tá dentro da lama lá, está dentro do fogo, né? E a gente não consegue. Então eu faço exercício. Se eu fosse consultor e me olhando de fora, o que tá errado ou qual que é o ponto de melhoria? Então, primeiro, curiosidade. Da onde é que vem? Curiosidade, cara. Eu fico me perguntando a toda hora o que eu tô vendo. Primeiro, curiosidade. Então eu me pergunto pra caramba. Segundo, cara. Tem uma frase... Segunda coisa, eu vou falar uma frase do Murugan pra você entender o que eu quero dizer. Não sei se é exatamente assim a frase, mas foi dele, né? Eu quero dar honra porque foi dele que eu ouvi isso há, uns 8 anos atrás, 6 anos atrás. O Murilo Grande fala assim, ideias ruins somadas dão ideias boas. Não, dão ideias médias. Ideias médias somadas dão boas ideias. Ideias boas somadas dão grandes ideias. Então isso aqui é o que é hoje. Sim. Mas quantas ideias ruins eu tive antes, ou meus sócios, ou os meus líderes tiveram ruim, até formar ideias médias, até formar ideias boas e ter grandes ideias para poder ajustar isso. Beleza, então, segunda coisa, provocações. Que é essas provocações. Cara, o que é provocação? Cara, coloca. Tu se provocou, tu acha que faz sentido? Testa. Vai lá e testa pra ver se funciona na tua cultura. Entende? E aí, terceira coisa. Aí, irmão, livro pra caramba, podcast pra caramba, eu pergunto pra caramba, muita coisa. Aquela busca incessante pelo conhecimento. Busca incessante, que inclusive é o que eu acredito que é growth, né? Growth que é estratégia de crescimento. É busca incessante por alavanca de crescimento. Nossa. A minha maior alavanca competitiva de crescimento é a minha cultura, irmão. Sim. Na minha concepção, é a minha cultura. Né? Tem outros dados, tem, cara, todo o nosso conhecimento de vendas, todo o conhecimento de escala, tudo mais. Né? Tu até brincou aí do termo exponenciador. Sim. Um dia me perguntaram, Augusto, o que tu faz? Cara, eu faço o negócio virar exponencial. Aí ficou essa brincadeira de exponenciador e tudo mais. Então é isso, cara. Então assim, Augusto, de onde veio? Veio de tudo isso. Se você me pergunta, todos os dias eu tô lendo, todos os dias eu escuto podcast, todo dia eu tô me provocando de alguma forma. Então, essa busca incessante pela alavanca de crescimento
fez com que a gente chegue assim. Obviamente que eu tô aqui representando um time, né? Sim. Tem ideias aí, boa parte do que tem hoje, eu que implementei, mas, cara, várias outras partes foi sócios, foram os líderes, foram os gerentes. Então não é mérito só meu, né? Então tem um time também se provocando pra caramba lá dentro. Massa. E a gente falou aqui, Augusto, sobre a questão da aliança, cultura, mas agora eu quero entender também ferramentas para eu conseguir escalar e vender mais agora em 2025. Vamos lá. Cara, se a gente quer escalar, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que olhar primeiro, né? Primeiro, o que eu gosto de fazer, certo? Primeira coisa, o que eu tenho de bom pra caramba que as pessoas estão dispostas a me pagar acima da média? Pô, Augusto, mas eu tenho um negócio que é commodity, né? Um negócio que é commodity. Então encontra um mecanismo único, uma maneira de comunicar isso diferente, nem que teu marketing seja diferente pra poder comunicar isso. Primeira coisa, olha pra dentro de casa, o que é que tu tem de bom, o que é que tu tem de ruim pra melhorar. Segunda coisa, olhar para o mercado. O que é que o meu mercado tá pedindo? O que o mercado já tem que eu posso fazer diferente? O que o meu cliente quer que vale a pena eu fazer e que ele tá disposto a me pagar? Augusto, mas eu já tenho um negócio, eu sei que você tem um negócio, mas talvez você tá dentro de... por exemplo, eu tava aqui contando aqui nos bastidores, eu quero contar pra vocês. Antes de chegar aqui, eu disse pro Bruno, antes de começar o episódio, eu disse pro Bruno, cara, saí de casa agora, eu tava surpreso com o modelo de negócio. Água de coco por assinatura, isso é uma inovação. Eu não conhecia. Bruno não conhecia, por exemplo. Postei agora, antes de chegar aqui, um pouco depois do almoço, a gente tá aqui por volta de 3 horas da tarde agora, pouco depois do almoço, postei agora, já teve não sei quantos compartilhamentos do meu stories, várias pessoas já foram lá perguntar pra empresa lá, que eu não vou dizer o nome agora, porque senão não tem uma parceria, né? A gente manda um boleto lá pra eles. E várias pessoas foram lá pra falar do clube e a empresa já veio no meu direct. Augusto, várias pessoas comentaram o seu nome aqui, gostaria de ser um afiliado? Cara, olha só, é água de coco por assinatura. Às vezes é um produto commodity, água de coco tem em qualquer canto. Mas quem tá vendendo por assinatura? Verdade. Entende? Então, às vezes, eu tô deixando de olhar para mercado, de que forma eu posso resolver esse problema diferente ou de forma melhor do que o mercado não tá fazendo. Massa. E aí, beleza, me perguntei sobre isso. Mas deixa eu até fazer uma dentro agora, aproveitando aí, Augusto, que tem um apoiador nosso aqui do Clube Cash, que é o pessoal lá da Fast Farm. Inclusive, bota a marca aí, Lucão. Tu falou de algo disruptivo, né? E o pessoal da Fast Farm, qual a promessa deles? Até pra tu entender. Boa. Eu não sei se tu já teve... Eu já tive esse problema, inclusive, a Marília tá aqui já representando. Uma vez ela tava meio ali com febre à noite, né? E eu percebi que tava faltando a medicação dela. E aí eu entrei lá no aplicativo pra tentar comprar online, só entregar no outro dia. Aí beleza, tem as farmácias 24 horas abertas, né? Mas a promessa da Fast Pharma é entregar qualquer medicamento em até 15 minutos. E 24 horas por dia. Caramba. Vai fast mesmo, né? Inclusive, eles vão... O pessoal tá acompanhando aqui, pessoal. Vocês podem, inclusive, cadastrar no link, né? Que inclusive eu vou deixar aqui pro pessoal botar pra vocês. E vocês vão garantir 3 meses de frete grátis, né? Inclusive na Fast Pharma. Porque qual a promessa dela? É justamente essa. É 24 horas, vou estar aqui no aplicativo, vou pedir e vai chegar em 15 minutos. Então, pra mim, isso foi um grande diferencial. Um dia eu estava precisando, não sei se tu já passou por isso, mas eu passei. Outra coisa, totalmente digital. Não tem loja física. Ele vai ser toda digital. Inclusive, tá apoiando aqui o Clube Cash. Um agradecimento aí pro Júlio lá. Muito bom. Que vai iniciar, inclusive, agora nesse mês de janeiro, né? A questão do aplicativo e tal. Olha o que o cara acabou de fazer, mano. Farmácia é uma commodity, tem com várias esquinas, e o cara resolveu uma grande dor com a empresa que já tem, com um negócio que já tem. E eu prefiro assim, eu prefiro comprar online. Eu também. Eu prefiro comprar Inclusive, uma provocação da Fast Pharma, trazendo o pai do marketing, né, que é o Peter Drucker? Não. Eu ia falar Phil Kotler. O Philip Kotler, é isso mesmo, é Kotler. Ele fala dos 4P do marketing, certo? Sim. Preço, prazo, produto e promoção. E aí eu vi um vídeo que o Kotler já tá defendendo que não é mais os 4Ps. Eu não vou lembrar agora, né? Mas ele fala que agora são os 4Cs. Eu não vou lembrar de todos os 4Cs, mas um C é comodidade. Hoje as pessoas compram por comodidade. O que a Fast Pharma fez aí é trazendo comodidade no mercado que não é cômodo, que você tem que se deslocar. E diz, beleza, tem delivery, Augusto, mas é diferente, né? Sim. Inclusive, o que eu fiz recentemente foi justamente isso. O pessoal tudo fazendo a ceia de Natal, né? E aquelas filas medonhas. O pessoal comprando, eu vou comprar aqui online. Não vou pegar essa fila, não. Nem que eu pague a mais, né? Mas pra receber em casa e deu super certo. E eu acho que o pessoal da Fast Pharma faz justamente isso. Muito bom. Mas, beleza, voltando até em questão que tu comentou lá pra gente poder vender mais, das ferramentas, da escala. Me fala mais assim, tem mais outra ferramenta que a gente consegue aplicar? Eu comecei, né? É o primeiro passo. Sim, o primeiro passo lá. Esse é o primeiro passo, né? De olhar pra dentro e olhar pro mercado. E aí se perguntar e se provocar. Depois... Gostei do lance de você olhar pra si também, né? Olhar pra si, né? Tem como fazer diferente do que você já faz, cara. Já tem uma mina de ouro dentro do teu negócio. As pessoas querem procurar a solução, a melhor solução, mas tem gente rica com ar-condicionado, com microfone, com mesa, com caneca, com garrafa, tem gente rica com qualquer outra coisa, mano. Mas o que esses caras fizeram, né? Se tem gente que, mas esse negócio é muito competitivo, todo negócio é competitivo. Agora vamos lá. Depois que eu vejo isso, Augusto,
Eu defendo uma coisa, Olhar pra si é fazer um diagnóstico. Um diagnóstico, né? E Certo. aí, mano, tem várias perguntas que se eu for entrar nisso aqui, a gente vai... Só isso aí vai levar uma hora. Sim. Mas vamos lá. Eu defendo algo que diz o seguinte, cara, às vezes o que te falta... Presta atenção, vou até dar uma pausa dramática agora e presta atenção no que eu vou dizer, tá? Às vezes o que te falta não é ter um bom produto, não ter uma gestão, não é mais dinheiro, ter uma gestão financeira mais ajustada, talvez já tenha. Às vezes o que te falta é ser mais relevante, é ser mais conhecido. Porque o mais conhecido vence o melhor, até o que o melhor decida se tornar mais conhecido. Acho que eu peguei essa frase de vocês, viu? É uma frase minha. Eu tô usando, viu? Eu me conheço direto. Então, eu vi o lance do mais conhecido vence o melhor. Beleza, mas se o melhor decidir se tornar mais conhecido? Sim. E aí, Augusto, para escalar, o que eu tenho que fazer? Você deve se tornar mais conhecido. E quando eu tô falando mais conhecido, não é simplesmente ser famoso ou simplesmente, vou virar blogueiro, influencer e tudo mais. Que é o que todo mundo pensa, Sim. o óbvio, né? Sim. Mas cara, como que eu faço uma estratégia que vários canais atinjam várias pessoas ao mesmo tempo? Por exemplo, a gente tá aqui em um canal. Canal podcast, o canal YouTube, o canal Google, o canal Instagram, o canal Tráfego Pago, o canal, sei lá, TV, o canal Relações Públicas, o canal Network, o canal Mastermind. Quais são os canais que tu pode distribuir o teu produto hoje, né? E que você não tá lá ainda? Quais são os canais que têm potencial? Quais são os canais que você deveria olhar de forma mais estratégica para esse negócio? Porque as pessoas querem faturar mais fazendo as mesmas coisas, né? E não vai, pô. Sim. Não vai. Ou você vai investir mais no canal que você já tá, e que tem que ser um canal bom para investir mais, né? Ou então você vai abrir outros canais. Augusto, como é que eu faço? Eu vou dar o terceiro passo. Primeiro passo, olha para o mercado, olha para dentro. Segundo passo, eu preciso entender que eu preciso ser mais relevante, mais conhecido, eu preciso abrir canal. Terceiro passo, aprofundando o nosso papo aqui. Como é que eu olho para canal? Como é que eu avalio o canal que eu deveria estar? Existe uma fórmula nossa também, que a gente fala que é a fórmula acho. Né? O A de audiência, de 0 a 10. Nesse canal que você está se provocando, se faz sentido. Quanto a tua audiência está lá? Quanto o teu público tem a atenção? Quanto tem audiência naquele canal? Por exemplo, tem indústria, sei lá, a indústria vende PVC para empresas de móveis. Será que o Instagram é o melhor canal para ela? Que é o canal óbvio que todo mundo... Augusto está dizendo que a indústria não deveria. Não, tem que estar lá. Mas talvez não seja o melhor canal. O melhor canal talvez para ele seja o Google ou o YouTube, que são ferramentas de pesquisa, de search. Entende? Então, fórmula acho. Primeiro A de audiência, de 0 a 10, o quanto nesses canais que você está pensando aí, ou está se provocando, ou está pensando se faz sentido, o quanto o meu público está lá. Isso eu sei através dos dados. Cara, através dos dados, se você tiver, isso é lindo, mas Sim. Provavelmente a maioria dos empresários, eles não provocaram alguns canais. Então, você vai se questionar. Sim. Você vai se questionar mesmo. É um questionamento. Que é mais pelo teu conhecimento do teu próprio mercado, certo? Sim. Segundo, o C é de quê, Augusto? O C é de competição. Existe uma competição grande ou pequena naquele canal? Se existe uma competição pequena, tem dois caminhos, certo? Ou você está inovando e indo por outro, né? Por exemplo, a Fast Pharma aí, por exemplo, Sim. né? Não existe tanta competição, existe competição porque tem delivery também de farmácia, mas é uma competição menor. Sim. Ou você tá inovando, como a Fast Pharma, ou você, cara, tá indo pro canal que não funciona pra você, se não tem competição lá. E a segunda pergunta sobre competição que você tem que fazer da Fórmula Acho é o seguinte, cara, beleza, mas eu consigo ser competitivo em preço, em produto, em distribuição nesse canal? Consigo. Então você pode olhar pra esse canal. Terceiro pilar da Fórmula Acho, o H. O H é o H de habilidade. Eu consigo operar esse canal? Eu sei fazer esse canal? Eu consigo... Augusto, não tenho conhecimento. Augusto, quero fazer tráfego. Você consegue operar o tráfego? Pelo menos... Tá falando daquele chá, não, né? Hã? Conhecimento, habilidade, atitude não, né? Não. Aí não. E aí, o H de habilidade. Eu sei operar esse canal? Eu sei colocar pra frente? Ou pelo menos eu conheço alguém que eu posso confiar pra poder colocar esse canal pra rodar pra mim e eu avaliar os números? Certo? Então esse é o terceiro pilar para abrir um canal. E o O é o O de orçamento. Tá, realmente não chá, não. É o O de orçamento. Orçamento assim, beleza, eu vi que canal, eu tenho uma marca de moda e influência é um bom canal para mim. Moda masculina. Eu quero o Neymar. Você consegue ter 1 milhão para um stories do Neymar? Sim. Você tem orçamento para isso. Então você precisa decidir também pelo orçamento. Então beleza, olhei para fora, olhei para dentro de casa, certo? Olhei para esses dois aqui, fiz os questionamentos e tudo mais. Agora, eu venho e pergunto, cara, beleza, eu preciso ser mais conhecido, distribuir meu produto mais vezes, porque existe uma lei no mercado que é a lei da frequência, a lei da repetição. O mais conhecido vai vencer o melhor, não tem pra onde correr até o melhor decidir se tornar mais conhecido. E depois, beleza, Augusto, eu preciso abrir canal, mas como é que eu defino o canal que eu abro? Você vai aí, faz o julgamento pela Fórmula Acho, que você vai achar o canal que você deveria abrir. Fórmula Acho. Fórmula Acho. Massa.
É isso aí. E depois disso... Augusto, é só abrir o canal que tudo vai se resolver? Não adianta só abrir o canal, né? Não adianta só abrir o canal e você se comunicar sem estratégia, né? Sim. De qualquer jeito. Vou abrir Instagram. Aí você fala lá, você não ganha visualizações porque você não entendeu o jogo ainda. E existe aí, para você se comunicar de forma estratégica, a fórmula pasta. O método pasta. Certo? Gostei do nome. Porque aí fica... Cara, quem é treinador... Fórmula acho, e método pasta. Porque aí eu defino o canal, beleza. Mas como que eu me comunico nesse canal, aí eu venho pra fórmula pasta. Método pasta, na verdade. Pasta. O P é de perfil. Qual o perfil de cliente ideal? Quem vende pra todo mundo não vende. Ou vende menos que deveria. Ou vende errado. Ou vende de um preço que não gostaria, abaixo do que você deveria. Então eu preciso definir quem é o perfil ideal de cliente. Existe um cliente que paga bem e dá pouco trabalho, que é o que eu chamo de TIATEB. Taxa de impacto alto e taxa de esforço baixa. Isso eu vi na tua palestra. Pois é, eu chamo de TIATEB. Então, quem é esse perfil ideal de cliente da fórmula pasta? Entende? Sim. Perfil ideal de cliente. O A da fórmula pasta é o A de atenção. Beleza, defini o perfil. Como que eu chamo a atenção desse perfil de cliente ideal? Qual a melhor oferta que eu posso fazer para ele, para que de fato ele se conecte comigo? É uma dor, é um desejo? Geralmente é uma dor, é um desejo, certo? Então, o A de atenção. Depois do A de atenção, eu tenho que mostrar o S de solução. Estou comunicando com o perfil ideal de cliente, chamei a atenção dele, agora eu tenho que uma solução para esse desejo ou para essa dor dele. Eu tenho que demonstrar a solução, certo? O T é o T de testemunho. Beleza, como é que eu provo para ele que outras pessoas, assim como ele, estão tendo resultado com o seu negócio, com o seu serviço, com o seu produto? Construção prova social. Prova social, é o T de testemunho. E o A é o A de ação. Qual que é o próximo passo que eu quero que ele dá? Qual é o convite que eu quero fazer dentro do meu conteúdo, seja na rede social, seja no YouTube, seja no podcast o A desse? de atitude, né? Atitude. Ação, é. Chamar para uma ação. A chamada para ação, a famosa CTA, né? Call to Action lá. Beleza? Então é isso, cara. Se eu fosse resumir... Agora, obviamente que tem muito micro coisa dentro disso aí, né? Comercialmente falando. Eu até comentando com o Márcio, chama o Augusto lá pra gente fazer um almoço, alguma coisa lá pro clube que todo mundo... Ah, Maria, sistema de venda todo mundo quer. E realmente eu acredito que tendo um direcionamento, realmente uma metodologia, né, como a gente pode ver aqui, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que inclusive o público que está acompanhando a gente pode pegar aqui muita coisa. Se tiver anotado, galera, anotei aqui bastante coisa, né, mas que não fique só na anotação, né, que a gente consiga colocar em prática, né, fazer toda a ação, porque eu acho que o mais importante do que a gente ter esse conhecimento é a aplicação. Total. E eu vou dizer uma coisa assim, ó, qual que é a diferença de informação para conhecimento? Cara, informação, você anota no papel, igual você anotou agora. Conhecimento só virá conhecimento quando tu coloca em ação. Sim. Ou quando tu ensina alguém, ou quando tu faz. Sim. Só vira conhecimento, só é consolidado. Augusto, por que tu tá falando de um monte de termo aqui? Por que tu consegue fazer isso? Cara, porque eu vivo isso aí, bicho. Sim. Isso aí é minha vida. Aí se eu for entrar tem vários detalhes disso aí, tem várias coisas. Beleza, Augusto, mas como é que eu defino o perfil ideal de cliente? Né? Sim. Né? Augusto, beleza, entendi, mas como é que eu chamo a atenção? Qual a melhor forma? Quais são os gatilhos? Quais são os hooks? Quais são os ganchos que eu tenho que usar? Tem vários. Sim. Entende? Que não dá tempo a gente trocar num papo aqui de uma hora e pouco aqui no podcast. Sim. Mas existe vários... Porque eu vivo isso, bicho. Então, inclusive, conhecimento... O growth é isso, é saber as alavancas que eu tenho que girar para o negócio. Cara, growth é justamente olhar para as alavancas e, cara, buscar novas alavancas ou melhorar as alavancas que eu tenho para poder escalar. Isso é growth, irmão. Sim. É toda hora, tipo assim, Augusto, eu tinha 20 e poucos colaboradores no começo do ano de 2024 e hoje tenho quase 80 colaboradores. Sim. Cara, poderia estar de boa, irmão. Quadruplicou, vida confortável, carro legal, apartamento legal. Não é. Só que isso é muito pequeno, irmão. Sim. É muito pequeno. Eu vi uma frase do The Chosen que diz assim, ó: todo ser humano tem um ofício maior do que o seu trabalho. Todo ser humano tem um ofício maior do que o seu trabalho. Todo ser humano tem um ofício maior do que o seu trabalho. Se a gente trabalha só para ganhar receita, só a grana, é muito pequeno, é muito pouco. E outra coisa que eu quero falar sobre isso, ô Bruno, quando a gente percebe isso, ó, qual que era o chegar lá do Bruno há 5 anos atrás? Se todo mundo trabalhasse para chegar lá, um dia a gente parava de trabalhar, irmão. Ou parava de melhorar. E tem gente que parou porque já chegou lá, ou chegou lá é muito curto. Porque hoje eu tô mais longe do que o meu chegar lá de 5 anos atrás. Eu não imaginava ter 80 colaboradores. Sim. Hoje, nessa data. Principalmente da montanha-russa lá que tu passou. Com a montanha-russa, entende? Então, Augusto já chegou lá. E o que tu vai fazer esse ano? Vou quadruplicar de novo.
Sim, massa. Entende? Sim. Só que eu entendi Gosto que eu muito tenho... daquela meta de vocês que é 1 milhão de... Eu acho que 1 milhão de vendas novas todos os meses. que eu acho que o Gui comentou, massa. Coloca 1 milhão de vendas novas todos os meses. Além da receita que a gente já tem, 1 milhão de vendas novas todos os meses. A mais, na verdade. A mais, né? Sim. Porque nosso modelo de negócio são vendas recorrentes, são contratos recorrentes. O cara assina um contrato de 12 meses, 6 meses, 12 meses. Então a gente colocou 1 milhão, então tem aquela receita anual ali, né? Massa, mas gostei desse lance do todo ser humano tem um ofício maior do que o seu trabalho. É isso, mano. Então, se for trabalhar pelo chegou lá, cheguei lá. Cara, provavelmente tu já chegou mais longe do que tu imaginava há 5 anos atrás. Massa. E depois daqui, Augusto, a gente, beleza, fez toda essa questão da forma ASHO, né, do método pasta, e tem um lance das metas e objetivos, que a gente tem que estipular pro time e tudo mais, né? Existe alguma ferramenta que vocês utilizam pra... Cara, eu vou falar algo polêmico aqui, tá? Certo. Sobre metas e objetivos, que aí eu defendo nas minhas mentorias e pro meu time, né? Que a maioria das pessoas, e talvez você que está escutando, me escute com amor agora. A maioria das pessoas usam o método SMART para fazer meta, né? Sim, isso é o mais conhecido, né? Isso é muito pequeno, mano. Isso é para quem tá começando, isso é... Eu vou usar o termo, é até amador. SMART. Específico, mensurável, atingível, realista, realizável, né? E temporal. SMART. É o significado lá de SMART. Mas, cara, meta... Cara, qual que é a ferramenta que a gente usa? Primeira coisa que eu vou usar, irmão. Qual que é o histórico do meu funil? Qual que é o histórico do meu funil? Se eu tô específico baseado em quê? Mensurável baseado em quê? Atingível baseado em quê? Então, cara, eu preciso olhar pro histórico do meu funil. E aí, eu vou dizer que tem 4 indicadores principais pra você olhar. 4 indicadores principais, certo? E eu não vou conseguir destrinchar toda a projeção, mas vai dar pra dar uma boa noção pra galera. Primeiro, quantidade de leads. Quantas pessoas precisam chegar no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu CRM, no teu software de gestão de clientes por dia e por mês e por semana para o teu time ser suficiente bater a meta? Então, quantos leads precisam? Tem gente que nem sabe quantos leads precisa. Ou que chegou no mês passado ou no ano passado. Essa é a primeira coisa. Segundo, taxa de conversão. Beleza, não adianta chegar a 1000 leads se a minha taxa de conversão é péssima, né? Qual que é a taxa de conversão? Beleza? Qual que é a taxa de conversão para poder, cara, atingir essa meta? Depois que eu tenho a taxa de conversão, terceiro indicador, ticket médio. Ticket médio, certo? Depois que eu tenho o ticket médio, eu vou olhar para positivação de carteira. O que é positivação de carteira, Augusto? É a renovação. Tem modelos de negócio que são renováveis. Augusto, mas eu não tenho um modelo de negócio renovável. Então você pode colocar a taxa de indicação. Quantas indicações você tem de um cliente que já te comprou? Certo? Que aí gera lead de novo. Quem tem modelo renovável, que a pessoa pode comprar novamente, comprar outro produto, fazer um upsell, um cross-sell, você bota lá a positivação. Quem não tem, você fica com esses 3, então bota uma taxa de indicação aqui. Se eu tenho esses 4 indicadores para bater a meta de 100 mil de venda nesse mês, quantos leads com a taxa de conversão nesse ticket médio eu preciso para bater essa meta? Com o tanto de cliente me recomprando. É assim que se faz meta, irmão. Ele olha, de fato, para os indicadores. Que seriam como se fossem os KPIs. Os KPIs dele, do funil. Augusto, se eu tenho histórico de funil, você vai olhar para o histórico de funil, ver quanto é que é. Augusto, minha taxa de conversão está 7% do meu funil de lead para venda. Dependendo do seu mercado tá bom, dependendo do teu mercado tá péssimo. Sim. Entende? Então eu tenho que olhar. Então, se tu tem 10% de conversão, vamos dizer que o cara tem um ticket médio de 10 mil. Ele quer bater 1 milhão de venda nova no mês que é agora de janeiro, certo? Ticket médio de 10 mil. Chegou 1000 leads. Chegou 100 leads, vamos facilitar a conta aqui. 100 leads. Ele tem uma taxa de conversão de 5%. Ele fechou quanto? 100 leads? 5%? 5. 5 vezes 10 mil deu quanto? 50 mil. Se ele queria bater 100 mil, faltou 50% da meta, sim ou não? Sim. O que ele tem que fazer? Ou ele vai ter que colocar mais leads, sim, ou ele tem que aumentar a taxa de conversão dele, ou o ticket médio. Ou o ticket médio, assim. Ou a positivação. Tirar da positivação. Sim. Assim que faz meta. Massa. Certo? Massa. Obviamente que tem mais indicadores, mais profundos e tudo mais. E Augusto, a gente não deve cobrar meta, tá, Bruno? A gente cobrar o caminho para chegar na meta. A meta é a consequência de algo. Tem gestor e dono de empresa. Ah, mas não tá batendo venda, não tem venda, não tem venda. Beleza, e o caminho para? Eu digo que tem 3 tipos de métricas, 3 tipos de KPIs que todo gerente de venda ou dono de empresa precisa cobrar seu time. 3 tipos, certo? Primeiro, métrica de produtividade. Métrica de produtividade. Tudo isso é mensurável, né? Tudo isso é extremamente mensurável. Se eu abrir meu celular aqui, eu posso mostrar meu BI mensurável tudo isso. Tudo isso é mensurável total.
Métrica de produtividade, o que é métrica de produtividade? Quantas ligações o cara fez, quantos leads ele atendeu naquele dia, quantas mensagens ele disparou, quantos e-mails ele mandou, quantos atendimentos ele fez. Augusto, não tem como metrificar meu negócio de varejo. Tem como. Nem que seja a câmera lá contando lá. Nem que seja no sisteminha, conto lá. Sim. Tem como fazer, tá? Eu tenho um cliente de varejo também. É mais difícil? É, mas tem como fazer. Beleza? Segundo tipo de métrica. Já falei de produtividade. Agora eu tenho que ver a métrica de performance. Métrica de performance. O que é métrica de performance? Beleza, ele atendeu. Ele fez 100 ligações, mas quantas foram atendidas? Qual que foi o custo de aquisição desse cliente? É métrica de performance. O quanto ele está performando, beleza. Porque tem vendedores que passam o dia ligando, né? Mas não faz uma venda. Passa o dia atendendo leads. Ele está produzindo, tá? Mas ele não está performando. Certo? Ele não está performando. Então existe alguma coisa. Ou o script dele está errado, ou o fluxo de cadência dele está errado, o acompanhamento dele está errado. Tem alguma coisa errada ali. Então métrica de performance é o segundo tipo de métrica que ele tem que escutar. E o terceiro tipo de métrica que ele tem que gerenciar é a métrica de resultado. Agora é quantidade de vendas. Agora é retorno sobre investimento, o famoso ROI. Certo? Agora é LL, lucro líquido daquela operação. Certo? Aí é resultado. Mas antes de chegar na métrica de resultado, eu tenho que ter produtividade e performance. Medida, metrificada, para poder chegar na média de resultado. Esse, ô meu amigo Bruno, isso aqui que eu falei nesses últimos 20 minutos, isso é a parte de baixo do iceberg, que ninguém vê. Sim. Que inclusive aqui é, assim, não sei se na prática é bastante coisa, mas aqui aparenta ser bastante coisa. É muita coisa. Mas assim, o que eu achei bacana, que a gente, como a gente consegue metrificar, então a gente consegue, tipo assim, como tu deu exemplo aí de o cara bater os 100 mil. Se eu sei que realmente, eu liguei pra 100 pessoas com ticket médio, como a gente tá botando aqui de 10 mil e tal, eu sei que pra eu bater eu faço mais ligação, aumento ticket médio, ou seja, tem uma alavanca ali que eu posso mexer pra poder chegar lá. Tem clientes, cara, que não se preocupam assim, Augusto, mano, tô há meses tentando chegar em 500 mil. Aí eu vou lá, vou fazer a metrificação dele, assim, irmão, é só tu colocar 10 mil a mais de tráfego nessas mesas indicações. Tá falando sério? E por que a minha agência não falava? Porque ela não sabe, né, irmão? Senão ela tinha te falado. Sim. Mas se essas métricas que você tá me mostrando tiver certo, é só colocar mais tráfego, porque vai chegar mais lead. Tem na taxa de conversão, tu vai chegar no 500 mil. Vai sair dos 400 pro 500 mil. Sim. Ele, porra, velho, era só isso, era só isso. Eu tenho que olhar para as alavancas. Sim. É assim que olha pra meta. Na minha concepção. Pessoal, a gente tá batendo aqui praticamente quase 1 hora de episódio, né? Inclusive, agradecer até o pessoal também da Flowfan, né? Que também patrocina aqui, apoia o Clubecast. Inclusive, tu gostou do nome, né? Eles fazem... é bom, velho. É bom demais. Eles fazem garrafas aí personalizadas. Inclusive, eu vou deixar aqui o Instagram pra galera seguir, né? @FlowFanBR. Galera parceirona nossa. Inclusive, faz os presentes lá do pessoal do clube, né? Lá, o pessoal que são membros lá do clube. E, Augusto, eu queria que deixasse aqui pro final uma mensagem pro pessoal, né? Que quer realmente começar um ano diferente. Qual mensagem eu queria dar, assim, de direcionamento, de direção pro pessoal pra começar o 2025 com o pé direito? Cara, eu vou falar uma das frases que eu escutei esse ano, que passou 2024, que pra mim fez muito sentido e eu tenho repetido ela pra mim. O seu sucesso só escuta a voz da sua semeadora. O seu sucesso só escuta a voz da semeadora. Eu quero fazer dar certo. Não adianta só falar. Mas eu vou tentar fazer mais. O seu sucesso escuta... Só escuta a voz da sua semeadora. Cara, semeie, cara. Semeie. E eu sempre digo assim, quando você semear, quando você estiver plantando, plante com as 2 mãos. Quando você estiver colhendo, colha com uma e continue plantando com a outra. Continue plantando com a outra. Eu sou cristão, acredito na parábola dos talentos lá, né? Sim. A gente tá comentando aqui, tu comentou todo ser humano tem um ofício maior do que o seu trabalho. Eu lembrei muito da parábola, né? Inclusive, quando tu falou de... eu já tenho 80 colaboradores, eu poderia estar tranquilo. Mas eu lembrei também da parábola aqui. Cara. Uma vez o Bruno Levi, alô Bruno Levi, vendedor lá da empresa, ele me perguntou, Augusto, parece que vocês vão dominar o mundo, cara. O que te faz ter essa sede, essa ambição de não parar, de não descansar? Aí eu respondi para ele assim, irmão, porque eu sou obrigado. Deus me confiou e me deu uma responsabilidade para, cara, usar os meus talentos e as coisas que ele me confiou, né? Vocês, a empresa, os clientes. Então eu sou obrigado. Eu tinha uma frase que eu colocava na minha bio que eu deixava assim, ser pequeno não serve ao mundo. Não é porque ser humilde não serve ao mundo, é você se apequenar. Você não entregar para o mundo o que você tem de capacidade é como se fosse egoísta, cara. Porque foi te confiado algo, foi te dado algo. E você poderia já estar fazendo mais do que você faz. Eu também. Eu tô olhando para você, falando pro público, mas para mim também. Sim. A principal pessoa que é impactada com o que eu tô falando sou eu mesmo. Sim. Entende? Então, o que eu acredito é isso.
o seu sucesso, o seu futuro, só vai escutar a voz da sua semeadora. Sim. É a semeadora, porque aquilo que você faz fala tão alto que aquilo que você diz ninguém escuta, né? Não tem um clichê que não deixa de ser verdade. Sim. Então é isso, irmão. Essa mensagem que eu deixaria pra turma aí pra esse ano de 2025, que será um ano, pra mim, com toda certeza absoluta, o melhor ano das nossas vidas até aqui. Eu também acredito. Eu tava comentando com o pessoal que eu tô com boa expectativa pra 2025. 2024 foi muito bom, mas acho que 2025 vai ser épico pra todos nós. Amém. Eu acho que o pessoal também tem que acreditar nisso, mas também tem que tomar atitude, né? Não só realmente ali acreditar, até aquela motivação, mas realmente tem que agir. Que eu acho que é uma das coisas que a gente até comentou aqui, ó, ação e atitude. Muitas coisas que a gente colocou aqui, galera. E vocês, galera, estão aqui com uma oportunidade na mão, né? Várias ferramentas, inclusive volta aí, recapitula o que foi falado aqui, vê a questão das metodologias, né? De tudo que foi falado, para vocês também aplicar, mas também sigam o Augusto na rede social, qual é @Augusto Moraes, Moraes com I, M no final. Inclusive, Augusto Moraes M. Bom, viu, galera? Segue lá. A gente... Caixinha, rios, cara, tudo que precisar lá a gente tá respondendo. Direct também respondo. Hoje quem responde meus directs ainda sou eu. Sim. Então chama a gente lá que a gente quer colaborar com vocês por lá também. E o novamente, Grupo VORP. Grupo VORP. Grupo VORP com P mudo, tá, turma? Sem um E. Sim, eu ia esquecendo, macho, a gente sempre faz, dá um presente pra galera aqui, seja um livro que você tá lendo, um curso, não sei. Mas a gente sempre faz aqui um que a gente chama do presente pra audiência. Presente né? pra O audiência. que tu pode dar aí pro pessoal? A gente vai subir a foto lá da thumb nossa, né? Com o tema a galera vai marcar 2 pessoas e vai botar uma frase que a gente também vai definir aqui. E aí ele pode ganhar o que tu vai oferecer agora, inclusive. Pode ganhar o que eu vou oferecer. Beleza. É sorteio? Como é que funciona? Sorteio pra galera. Beleza, vamos lá. Não, eu vou colocar meta, que eu gosto de meta, né? Tá falando de meta? A pessoa que mais marcar pessoas válidas, certo? Nesse episódio. Então já tô vendo, já não é nem sorteio, já é uma consequência, né? Olha o que eu vou fazer aqui. É uma consequência. A pessoa que mais marcar nesse episódio, e eu tô falando marcar na rede social, certo? Sim. Não só lá no YouTube, mas na rede social, porque a gente precisa, você colocando o meu arroba do clube, Sim. e o do Bruno também, se precisar, na arroba do Clube Cash lá. A pessoa que mais marcar, ela vai ganhar a nossa mentoria MVP. O que é MVP? Máquina de Vendas Previsível. São 3 meses, 12 encontros online com o meu time de aceleradores online em grupo empresário. Então, quem chegou até o final, né? Sim. Que ganha a surpresa, né? Falei pra quem chega até o final. Quem mais marcar a gente na rede social, o Bruno depois vai contabilizar lá. E aí o Bruno pode anunciar. Essa mentoria é R$10.000, tá, turma? Caramba. R$10.000 o presente aqui. Então, 3 meses aí pra você participar. Então, galera, com a nem gente. sorteio, viu? Quem mais marcar, qual é a frase que a gente bota? Cara, coloca a que a gente acabou de falar, né? O seu sucesso. Pronto. Só escuta a voz da sua semeadora. Eu vou repetir aqui, galera, pra vocês anotarem. Ó. O seu sucesso só escuta a voz da sua semeadora. Marca aí o máximo de pessoas que puder. A gente vai olhar lá. Quem fez mais marcações vai ganhar a mentoria MVP no valor de 10 mil. Olha só que presente, viu? Pra vocês começar 2025 aí realmente amigo. Com tudo. Né? Então vamos nessa, galera. Augusto, brigadão pela participação. Tamo junto, meu irmão. Foi muito massa aqui. Muita coisa anotada aqui pra, inclusive, colocar em prática. Né? Eu acho que o pessoal também que acompanharam realmente é um episódio muito massa. Porque o pessoal realmente precisa de direcionamento, né? Muita gente é consciente, a gente consegue trazer isso, inclusive com o Clube Cash, que é a nossa missão é justamente levar essa informação, esse insight para realmente a gente transformar, assim como vocês têm um objetivo lá de transformar o meio empresarial, né? Com o crescimento e tal. Eu acho massa porque a gente consegue, quando tu tá fazendo as empresas crescer, tu tá automaticamente gerando mais emprego, mais renda. Se eu disser que vocês são o nosso propósito do nosso negócio, propósito, não dizendo no código de cultura mesmo. Nosso propósito é fazer negócios prosperarem. Que negócio prosperando, famílias prosperam. Funcionário prospera, funcionários prosperando, famílias prosperam no Brasil. Massa. E esse é o nosso propósito também. Esse é o nosso propósito. Se a gente realmente aqui o Brasil, né, tiver essa visão mais voltada realmente para o meio empresarial, no sentido de incentivar, né, eu não estou falando que não é para olhar para o funcionário, estou falando que realmente incentivar mais as empresas para evoluir, porque a gente vai conseguir contratar mais, vai conseguir fazer os colaboradores prosperarem, as famílias vão prosperar e todo mundo vai crescer. A gente ajuda, inclusive, a economia do Brasil. Acredito muito nisso. Cara, brigadão. Eu que agradeço. Tamo junto, umas ordens. E pessoal, é isso aí. Participe lá não é nem do sorteio, né? Participe aí desse processo. Eu vou botar uma regra, certo? Tiver menos de... Cara, a gente falou marcação, não foi? Sim, marcar uma pessoa. Porque o que o pessoal faz? O pessoal vai estar te seguindo, vai estar seguindo o Clube Cash e vai marcar a pessoa. Se tiver menos de 10 marcações, não contabiliza. Não contabiliza. Acima de 10 marcações. Acima de 10 pra frente. E é isso aí. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Tamo junto, turma. Tchau, tchau. Abraço.